Roxo, a gente queria já começar sabendo com a pergunta que não quer calar, certo? Estamos, de fato, vendo o fim do Império Americano e se estamos vendo o surgimento de uma nova ordem econômica global? Então, eu não sei responder exatamente, até porque isso ainda não aconteceu, né? Uhum. Não é muito dado ao homem saber assim o futuro, somente coisas tão complexas como a economia. Mas o fato é que o mundo, a Europa, os Estados Unidos está bem brasilizado, assim, né? Coisas que a gente só via no Brasil, estamos vendo por aí, inflação e coisas assim. E também a gente já viu, né, alguns impérios, algumas moedas acabarem, algumas crises. E se a gente der uma olhadinha com calma na situação econômica do mundo e dos Estados Unidos, é bem assustador, assim, principalmente a questão da dívida, né? O endividamento mundial está muito, muito grande. E no passado deu errado, deu ruim, né? Ah, sim. Deu muito. É porque eu digo isso, né? Porque você vê com esse movimento do America First do Trump, né? É como se os Estados Unidos estivessem tentando dar uma freada no papel global dele, né? E se fortalecer mais internamente. E o que é engraçado é que o dólar mais fraco, como está agora, né, em comparação de, tipo, quando estava aquela incerteza, né, dólar pipocando, né, em relação ao real e tal, um dólar relativamente mais barato, né, ele até serve esse objetivo do Trump, né, porque ele torna os produtos dos Estados Unidos mais baratos para os compradores estrangeiros, né? Perfeitamente. Sim. Então, assim, se a política econômica dele é valorizar a produção interna, né, e combater os déficits comerciais, né, faz até sentido isso aí, mas isso também mostra que os Estados Unidos está tentando não ser mais esse player enorme que ele sempre foi, né? Capitão Planeta. Capitão Planeta, exatamente. Mas é uma solução meio abrasileirada já, né? Sim. Muito. Já dá a sensação de partir pro desespero agora. Né? E a gente vê ele fazendo umas coisas que a gente vê o Lula e o Haddad fazendo aqui, a gente quer meio justificar, né? Mexer em taxa, tarifa, né? Umas coisas assim. Não, meu irmão, o tarifaço do Trump foi muito engraçado, porque o Trump fez o Lula virar liberal, né? Fez, total. O Trump fez o Lula virar liberal. O Lula foi lá falar, tipo, não, a gente precisa de livre comércio. Eu digo, livre comércio. Não, e ver nossos amigos, né, que são muito trumpistas e tal, muito, né, partidários e tal, fazendo, né, um exercício 3D intelectual para encaixar a medida dele. É o xadrez 4D, né? É muito bom, né? É muito bom. Tem uma questão que é a seguinte, né? Os economistas chamam de dilema de Triffin, que é o quê? Se um país ele tem uma moeda dominante, ele é o emissor da principal moeda do mundo, ele consequentemente vai ter um problema de balança comercial. Isso é um dilema. Sim. Se a moeda dele é muito boa, está muito cara, muito valorizada, ao mesmo tempo ele vai ter um problema comercial, porque todo mundo vai querer fazer mercantilismo e vender para ele, como você mesmo mostrou aí, eles estão tentando desvalorizar um pouco o dólar nesse sentido, aumentar tarifas e tal. Então, esse dilema de Triffin, ele faz com que um grande presente para uma economia, que é ela ser a emissora da moeda e a dívida dela, no caso dos Estados Unidos também, ser o colateral de alavancagem, de endividamento, de garantias do mundo, ela tem um problema grave que é esse déficit da balança comercial, que faz com que a moeda vença e o país quebre. Meio que a moeda vá muito bem e o país não vá tão bem assim. E a gente tem o caso de Roma, né, para não dizer Inglaterra e várias outras coisas mais atuais, mas Roma foi muito clássico, né? As pessoas hoje dizem, vai acontecer com os Estados Unidos o que aconteceu com Roma, e aí o dólar vai acabar. E as pessoas não conhecem bem a história, porque, na verdade, Roma colapsou mesmo ali, né, entre 200, 400, ali 300, 400, levou séculos, né, mas
o denário durou mais 1000 anos. Na Idade Média, a galera usava denário. Eu acho que eu até falei isso aqui da outra vez, né? Mas a galera usava denário. E era um denário moderno na Idade Média. Por quê? Porque ele era escritural. Ele era na caderneta. Porque como era feudal, as pessoas confiavam, eram grupos pequenos, então não precisava da moeda física. O que circulava era o crédito. E eles continuaram por mais 1000 anos usando a mesma moeda. Então, os Estados Unidos têm esse dilema. Ou ele acaba com o país ou ele acaba com a moeda. E se a moeda for a vencedora, provavelmente os Estados Unidos vai se dar meio mal. E se os Estados Unidos for o vencedor, provavelmente vamos ter que usar Bitcoin ou Yuan, alguma coisa, Yuan, porque o dólar vai ser muito desvalorizado, muito impresso, né? Eles vão imprimir demais. Então, o grande dilema é esse. O Trump ele tem esse mandato, esse BO para resolver ali com o secretário do Tesouro, que é o Scott Bassett, que é diminuir, desvalorizar a moeda, ajustar um pouco a balança comercial americana e, ao mesmo tempo, não acabar com o dólar. Como é que se faz isso, né? E, assim, as pessoas acham que o maior risco, só para terminar, o maior risco da economia mundial seria um colapso do dólar. Mas o maior risco hoje e se a dívida americana colapsar, que é um dos temas de hoje, na verdade, o dólar aumenta, o dólar sobe. Tem uma teoria chamada teoria do milkshake do dólar, que no final, os Estados Unidos também se dá mal, mas o dólar dá uma subida muito forte por uma questão de base monetária, tal, que se vocês quiserem depois eu explico melhor. Não, acho interessante dar pelo menos uma pincelada, né? A teoria do milkshake. Teoria do milkshake do dólar. Então, quando você vê o 38 falando dos juros negativos, né? Que está se imprimindo muito dólar, muito dinheiro, a gente acha que os Estados Unidos pegou uma máquina de dólar e vai imprimindo ali as notinhas de dólar, ou que imprime dólar, digamos, escritural eletrônico, mas que é dólar mesmo, moeda, mas não é. O que a gente chama de aumento da base monetária, que Mises, Hayek e tal chamavam de inflação, porque o que a gente chama de inflação hoje, na teoria da economia austríaca, eles chamam lá de perda do poder de compra, né? Hoje a gente chama de inflação, quer dizer, o preço das coisas subindo. Mas inflação mesmo é a impressão da base monetária, a impressão de dinheiro. Mas na economia mais básica que existe, que é a ilha do Robinson Crusoe, se você tem 50 conchinhas e você produz 50 unidades de riqueza ali entre peixe, uma vara, sei lá, uma casa, alguma coisa, cada conchinha, ela é o próprio dinheiro. Então, a conchinha paga as coisas e se você aumentar o seu PIB ali, se chegar mais gente, você produzir mais coco, mais peixe, seja o que for, aumentar a riqueza, a complexidade da sua economia, então, se você tiver as mesmas conchinhas, 50 conchinhas, o preço das coisas vai cair. Porque uma economia que cresce e enriquece, se não há um aumento da base monetária, você tem deflação. E a deflação é muito ruim, principalmente para os estados, para os endividados de maneira geral, né? Mas para o estado mais ainda. Então, a impressão monetária hoje, ela é M2, M3, que é o quê? Empréstimos. É o aumento dos empréstimos entre o banco e os seus correntistas, os seus devedores, que criam um dinheiro que não existe do nada. O dinheiro do nada é criado pelos bancos quando eles emprestam. Então, o Fed e o Tesouro criam dinheiro que deposita na conta, o Fed deposita na conta do banco, isso chama Bank Reserve, do nada mesmo. Esse dinheiro ele tem que ter um colateral, o Fed não pode fazer isso do nada, tem que ter um colateral lá, então o banco dá uma garantia, ele imprime esse dinheiro, coloca na conta do banco. O banco com 10 milhões, ele consegue alavancar umas 8 vezes. Então ele faz uns 80 milhões de dinheiro novo, que ele pode emprestar para o dinheiro cai na conta dele, aí ele pega esse dinheiro. Então, é o banco que faz a impressão monetária.
Mas, para haver a impressão monetária, tem que ter demanda e oferta, tem que ter a economia tem que estar saudável. O banco tem que querer emprestar esse dinheiro para os outros. Senão você não consegue fazer uma impressão monetária. E a gente vem fazendo uma impressão monetária absurda, pelo menos desde 71, 72, quando o Nixon acabou com o padrão ouro, definitivamente acabou, e aí o dólar ficou supostamente sem lastro, né? E aí começou a ser os bancos começaram a imprimir esse dinheiro e tal, mas de dólar mesmo só existem 26 trilhões. Trilhões de dólares é o que tem de dólares. Mas as dívidas globais, que a maior parte é em dólar, somam tipo 300 trilhões de dólares. Então o que tem de dinheiro mesmo é 25 trilhões, mas o que se emprestou de um para o outro, chega a mais de 300 trilhões de dólares. O problema é o seguinte, se você começar a ter uma crise, um calote, se as pessoas começaram a não pagar umas às outras, as empresas começarem a quebrar, as pessoas físicas forem demitidas e não conseguirem pagar suas dívidas, então o que acontece? Essa base monetária, que hoje são 300 trilhões, ela cai drasticamente. Então, diferente do Bitcoin, que só pode ter 21 milhões, mas a base não cai, ela não é elástica para menos, ou quase não é, o dólar é. A base monetária ela aumentou para 300 trilhões, mas se você tiver um calote geral aí na economia, uma espécie de jubileu, todo mundo der calote em todo mundo, meio que um reset aí, no final a dívida cai muito e a base monetária cai muito, e aí o que acontece? Falta dinheiro, falta dólar, falta liquidez. E o dólar, por causa disso, vai se valorizar. Então, vai faltar dólar porque o dólar hoje, o lastro do dólar hoje são dívidas, né? Então é muito esquisito de entender, digamos assim, uma grande pirâmide, né? É totalmente baseado na confiança e a gente pode ter um cenário desse em que haja um calote coletivo e aí, como tudo é lastreado em dólar, falta dólar, as pessoas que devem vão precisar liquidar os seus ativos para ter dólares na mão, e aí o dólar pode ter uma grande alta global com relação ao resto todo, e inclusive o ouro que está subindo muito aí, nesse momento também cairia bastante. Muito bem, poxa. Embaixador, o senhor está mutado, embaixador. Sim, senhor. Você está falando assim, opa, desculpa. Você está falando de uma situação de uma crise assim, de uma proporção muito maior do que a gente já viveu, né? É tipo maior que 29, assim. Tipo maior que 29. Porque se você somar a alavancagem dos derivativos, que é banco devendo para banco, com contrato e empresa que faz hedge não sei do que e tal, você tem tipo um e tantos quadrilhões, entendeu? Quadrilhões. Então, se começar a ter um calote generalizado, falta de confiança, falta dinheiro, e aí o dólar sobe e você tem uma quebradeira geral na economia, e ativos ilíquidos, como automóveis, por exemplo, eles caem 70%, 80%, entendeu? Tem uma imagem que eu vou buscar para vocês aqui, se vocês quiserem fazer outras perguntas e tal, que é um cara vendendo um carro por $100 na crise de 29. Sell. Aqui, $100. 9 crash. Deixa eu acho. Imagens. Aqui, ó. Se você mandar ali no zap. Ó, de repente compartilha aqui com o meu, ó. Se não. Consegui aí? Compartilhei. Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Você tem que tirar outra que eu tinha na tela. Aqui, ó. Essa foto é verdadeira, ó. O cara tava vendendo o carrão dele aqui por 100 doletas. Sim. Preciso vender o meu carro porque eu perdi todo o dinheiro no mercado de ações, ó. Verdadeira imagem. Então, é o tipo de coisa que acontece com ativos ilíquidos, colecionáveis, esse monte de Rolex que a galera andou comprando aí, Lamborghini, Porsche, helicóptero, imóveis, tudo isso se desvaloriza muito, porque o cara vai precisar de dinheiro. E, normalmente, nessa época, é quando
o cara é demitido, o cara acha que a empresa dele vale um montão, não vale nada, e a sensação de pobreza é muito grande. E a bolsa, os mercados, a economia, o que manda não é o fundamento, não é a economia, a macroeconomia, os preços. O que manda no mercado são os sentimentos. É o sentimento que faz os preços se mexerem. Não é a economia que está indo mal, é as pessoas tendo a sensação de que a economia está indo mal, essas pessoas vendem. Não é a economia indo muito bem que sobe a bolsa, é a sensação de que a economia está indo muito bem, irá muito bem, que sobe mais a bolsa. E o pior é que a gente pode ter uma situação que durante um período, vai parecer que as coisas estão muito bem. Então a gente pode ter uma espécie de um voo de galinha, uma sensação de uma pequena melhora, uma euforia, de repente um último grande ralizão assim do Bitcoin batendo, sei lá, 150 mil, a Bolsa Americana, o S&P batendo, sei lá, 9 mil dólares, 8 mil dólares, alguma coisa assim, 8 mil pontos, e de uma hora para outra arrebenta um encanamento em algum lugar, quebra um banco, quebra uma empresa, um fundo, a gente diz que aparece uma baleia boiando, e do mesmo jeito que lá em cima estava no auge, a coisa cai do mesmo jeito, né? Que a gente chama de boom e bust, né? Sim. Da mesma maneira que uma unidade de uma tulipa chegou a valer o preço de um castelo lá na Holanda, né? Sim. Então, no final, você tem aquela negação e você tem aquela exuberância irracional, né? As pessoas ficam irracionais. E como a economia já está muito ruim, também muita gente é meio que jogada para o mercado financeiro, achando uma esperança ali, né? E muita gente fazendo propaganda, né? Do Patek Philippe, da Moët Chandon, sei lá o quê, e levando muita gente iludida, né? Querendo vencer nessa corridinha aí do rato, e normalmente é o final da festa isso. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.